Olá, meu amigo, minha amiga. Chegamos a mais uma sexta-feira que prenuncia que nós teremos um final de semana de muitas reflexões e muitos cantinhos do pensamento, mas isso tudo no universo paralelo da extrema-direita bolsonarista. O inelegível está no seu cantinho do pensamento com direito a uma tornozeleira eletrônica. E vejam só, com filas que já estão no guichê para serem atendidos pelo Supremo Tribunal Federal, porque o ministro Zanin já está hoje examinando a data que será marcada para o julgamento da Orcrim de Bolsonaro, outras filas começam a receber figuras ilustres no campo da terra plana. Um deles é o senhor Silas Malafaia. O nosso portal possivelmente deu uma contribuição para lembrar que o cidadão merecia uma senha para estar nessa fila. Vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo hoje, muitas movimentações, conflitos vindos de fora para dentro aqui do nosso país e coisas estão se anunciando aí para frente. Vou conversar com vocês sobre tudo isso, mas é sempre fundamental convidar você que chegou agora no nosso portal, ainda não é inscrito, para que você se inscreva aqui conosco, venha participar aqui do nosso papo aqui todos os dias. Compartilhe os nossos vídeos, dê sempre seu joinha, mande seu comentário e, se puder, prestigie o nosso clube de membros e o nosso novo canal de cortes. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, olha, tem muita coisa acontecendo, né? Moraes pede para Zanin marcar julgamento de ação em que Bolsonaro é réu. Gente, como eu comentei aqui com vocês, o ministro Alexandre de Moraes está sendo extremamente diligente. Ele já avisou, não vai atrasar nenhum dia e também não vai antecipar nenhum dia. Muitas pessoas perguntaram, poxa, mas ele acabou de receber as alegações finais e já despachou para o ministro Zanin? Bom, você que acompanha o nosso portal sabe que quando há um réu preso, no caso o Braga Neto, que está nesse núcleo principal da Orcrim, os prazos não se interrompem. E seria sempre muito importante que todo juiz criminal no Brasil, de primeira instância ou até do Supremo Tribunal Federal, sempre fossem diligentes quando tem um réu preso, despachassem imediatamente, porque é interesse do réu, se ele é culpado, para que a sentença seja proferida o mais rapidamente possível, para ele começar logo o cumprimento da pena. E se ele é inocente, para sair logo da situação em que ele está. Esse é o sistema aqui no nosso país. Então, não será surpresa que hoje, nessa sexta-feira, o ministro Zanin também marque a data do julgamento da Orcrim de Bolsonaro. Então, como vocês estão vendo, a fila está andando. Olha uma notícia de rodapé que merece algum destaque. Zambelli faz greve de fome contra a prisão na Itália, diz advogado. Parlamentar passou mal durante a etapa mais recente de seu processo de extradição. Então ela já caiu lá na hora da audiência, o advogado disse que ela bateu a cabeça no chão, enfim. Agora, resta saber se o magistrado, o senhor Aldo Morghini, que eu já mostrei aqui para vocês, o juiz italiano, se ele tem um coraçãozinho mole, se ele vai olhar para a senhora Carla Zambelli e falar, olha, tadinha, ela está assim, toda desmilinguida, vou liberar a criatura para ficar em algum lugar mais confortável, aguardando a nossa decisão. Ou se simplesmente ele vai falar, olha, eu estou aqui com a ficha dessa senhora aqui, essa senhora aqui não tem que ter nenhum tipo de molezinha italiana, não. Então, nós vamos saber disso até o dia 22, né, onde o juiz vai dar o despacho aí. Mas o inferno para essa criatura já está pegando fogo. E a gente não vê uma voz da extrema-direita bolsonarista dizer que a Itália agora é uma ditadura, que tem o magistrado della túnica, o ditadore della túnica, o ditador da toga, né? Nada disso. Ninguém está falando absolutamente nada, né? E a senhora Carla Zambelli fez um cálculo errado. Esperou o contato, como eu sempre tenho dito aqui para vocês, e o contato veio. Foi derrubada na área, agora o juiz está dando um cartão vermelho para ela. Malafaia reclama de inclusão em inquérito. Escolheram o cara errado. Olha só, o Malafaia ele se acha muito, né? Porque foram dando corda para ele. Porque acontece o seguinte, olha que coisa curiosa. Na Lei de Segurança Nacional, que foi revogada no governo, ou entre aspas, o governo Bolsonaro, havia previsão que atuar contra a honra de presidente da República, de ministros do Supremo Tribunal Federal, deputados e senadores, eram crimes que estariam sujeitos à Lei de Segurança Nacional. O que aconteceu? Esses crimes foram retirados do sistema com a inclusão de novos crimes no Código Penal. Agora, quem foi o cara que estruturou essa reforma diminuindo uma série de sanções?
o senhor Anderson Torres, que agora está encalacrado no primeiro núcleo. É como se eles estivessem meio que desenhando para o Código Penal algumas situações onde eles tivessem brechas numa tentativa de golpe. Olha, se a gente fizer isso, se a gente atacar aquilo, eles não vão poder pegar a gente. Lê do engano. O Supremo Tribunal Federal fez uma interpretação diferente e essa gente agora está bem calacrada. Mas no sistema anterior, o senhor Silas Malafaia já estaria preso há muito tempo. Agora, como os crimes contra a honra eles dependem de um procedimento pessoal do ofendido, se o ministro Alexandre de Moraes fizesse isso pessoalmente, ele estaria impedido de julgar o senhor Silas Malafaia. Só que agora é a Polícia Federal que está agindo contra o senhor Silas Malafaia. Em breve teremos um pronunciamento da Procuradoria-Geral da República, no mesmo inquérito que o Dudu Bananinha, traidor da pátria, está figurando ali como personagem central. Então nós vamos ter algumas emoções para o senhor Silas Malafaia. Ele que estava planejando uma manifestação para o dia 7 de setembro, talvez ele já esteja com alguma surpresa até o dia 7 de setembro. O nosso portal, como vocês sabem, fez uma contribuição cidadã. Eu fiz uma representação contra esse cidadão, nada pessoal, enfim, como eu tenho dito aqui para vocês, fiz lá para a Procuradoria-Geral da República. A manifestação ganhou o número 2025-0055727. E a PGR respondeu que está lá protocolada e me informou que existem mais 4 assim na mesma direção. Eu já tinha feito uma outra, né? E também fiz uma ocorrência junto à Polícia Federal, porque se trata de um crime que está abarcado aí pelas coisas todas que nós estamos vendo, a agressão à democracia aqui no nosso país. E aí eu sublinhei que na Polícia Federal, eles no site deles, quando você vai fazer algum tipo de ocorrência ou representação, eles têm vários crimes lá para você fazer, apontar onde houve a conduta. E não tinha nenhum espaço, nenhum quadrinho para fazer representações ou acusações em relação a crimes praticados contra a ordem democrática. Então fiz essa sugestão para eles colocarem lá e coloquei a representação que eu fiz contra o senhor Silas, colocando aqui os textos que ele fala no vídeo dele e que não tem nada de apenas exprimir uma opinião, mas é um ataque, é um constrangimento para que o processo que está em curso em relação a Bolsonaro sofresse algum abalo com a retirada do ministro Alexandre de Moraes. E aí ele vai falando claramente que é para tirar o ditador da toga. Ó. Agora culmina com essas cautelares de um verdadeiro ditador para levar o cara ao colapso da sua liberdade. Esse cara é um criminoso, esse camarada tem que ser parado. Está falando isso de um ministro da Suprema Corte. Como é que separa um ministro da Suprema Corte? Isso não é constrangimento, não? E aí ele vai falando outras coisas. Também coisa violenta por aí, uma série de coisas. Deixa eu ver, ele pega aqui, ó. Isso aqui. Ele não pode presidir esse inquérito. Estão fazendo pressão, seu mala. Não pode presidir esse inquérito, né? Nós não temos justiça no Brasil, temos Alexandre de Moraes, não tem STF, tem Alexandre de Moraes. Que país é esse? Que democracia é essa, gente? Então é o seguinte, vai lá, enfim, o senhor Silas Malafaia tem muitos advogados, né? Então certamente vai poder se defender dessa história toda, né? Espero que a gente tenha dado uma contribuição para a criatura respeitar o Estado Democrático de Direito pelo menos uma vez na vida, né? Mas nós vamos ver aí o que vai acontecer com ele um pouquinho mais à frente. Embaixada dos Estados Unidos diz que mais médicos foi golpe diplomático e que sanções não vão parar. Gente, o Brasil está sofrendo uma enxurrada de agressões que é um negócio, enfim, que mostra que nós temos agora um gangster assumido na presidência dos Estados Unidos, um mentiroso, quanto mais. Gente, como é que pode? Nós nunca vimos isso, um cara ser tão descarado, mentir para a humanidade assim, sobre fatos absolutamente irrefutáveis, né? E ele continua. Trump diz que o Brasil é um dos piores países do mundo como parceiro comercial. E aí hoje a gente vê com essa aqui, aparece essa. Embaixada dos Estados Unidos faz alerta contra turismo de nascimento. Gente, olha só, caiu pra caramba o número de vistos concedidos, né, ou de brasileiros pedindo vistos para os Estados Unidos. Agora é o seguinte, vocês imaginem a seguinte situação, os brasileiros que estão querendo visto para os Estados Unidos estão tendo que apresentar suas redes sociais. Já tem lá no formulário, já tem esse campo para ser colocado. Eles vão acabar pedindo para as mulheres também atestado de gravidez. Vai chegar a esse nível, né?
É o que está acontecendo naquela nação, que está tendo muitos problemas, está caminhando por uma ditadura na frente de todo mundo, e muitas pessoas ainda não perceberam. E lá, inclusive, quem está se opondo a Trump está tendo muitos problemas, que estão sofrendo perseguições de todas as naturezas. Ontem o presidente Lula, ele subiu o tom como deveria. Como eu tenho sempre cobrado aqui, não basta o presidente nessas aparições ele fazer isso, porque ganha sempre um tom meio de comício, um tom que não seria o melhor tom para ser tratada todas essas questões que merecem uma sobriedade, merecem um olho no olho, merecem um outro tipo de roupagem. Até porque essas aparições nesses eventos, elas sempre possibilitam que recortes sejam feitos por quem está a fim de distorcer o que está acontecendo, né? Mas eu vou aqui compartilhar com vocês algo que muita gente não viu. Vamos lá, o presidente fazendo avaliações do que está acontecendo. Vamos lá. E eu quero dizer para vocês, companheiros e companheiras, que vocês estão vendo na televisão uma quantidade de mentiras faladas contra o Brasil pelo governo americano. Gente, é a primeira vez que a gente vê um presidente falar assim, classificando que Trump está falando de mentira, assim, com M maiúsculo. Ele resolveu contar algumas mentiras sobre o Brasil. Ele, o Trump, né? Então, o Lula está sendo bem direto, bem contundente, né? E nós estamos desmentindo. Ele disse que tinha prejuízo no comércio com o Brasil. Ele só tem lucro. Só tem lucro. Eles venderam para nós 87 e nós só vendemos para ele 80. Eles já ganharam 7. Se você pegar as empresas de dados, as plataformas que trabalham aqui no Brasil, a gente paga para eles 23 bilhões de reais. Se você pegar 15 anos, eles tiveram um lucro no comércio conosco de 410 bilhões de dólares. Então é mentira quando o presidente norte-americano diz que o Brasil é um mau parceiro comercial. O Brasil é bom. O Brasil só não vai estar de joelho. Caiu o áudio aqui, né? Deu uma diminuída no áudio aqui. Isso aí foi da geração, né? Então, o Lula chegou e mandou esse sapato. Eu estou fazendo um recorte dessa fala do Lula para colocar no nosso canal de corte. Vou colocar a parte inteira aqui. Agora, hoje, para piorar ainda mais a cabeça dessa gente da extrema-direita, o presidente Lula ele irá para São Paulo, para Iracemápolis, para inaugurar uma fábrica de automóveis chinesa. Chinesa GWM inaugura no Brasil fábrica para produzir o primeiro híbrido plug-in nacional, aqueles que você coloca na tomada, né? Então, o Lula vai fazer essa inauguração e vai ter gente se rasgando todo. Agora vocês vejam só, a Ford saiu do Brasil, uma empresa norte-americana, e os chineses estão chegando. Então, agora não adianta, eles estão perdendo o mercado no mundo inteiro. E o Brasil, quando mais eles espremem o Brasil, mais eles jogam o Brasil, como todos os analistas estão apontando, mais próximos da África do Sul, da China, da Rússia, enfim, e de outros países que estão fazendo alianças junto ao BRICS. Então, o processo é irreversível. E o que a gente está vendo aí é todo tipo de sabotagem aí ao que está acontecendo no mundo, colocando o Brasil em primeiro plano nas agressões vindas dos Estados Unidos, né? Vamos ver os próximos capítulos. Será que Trump vai aguentar esse tranco durante muito tempo nos Estados Unidos? É a questão aí, né? Eu fico por aqui, mais tarde a gente volta. Um abraço, tchau.